Fala, meus amigos, tudo bem? Voltando aí de mais um feriadão com a pergunta do dia, que desta vez é do Max Torquato, e ele está querendo saber do Kia Picanto. A dúvida dele é se a manutenção deste carro é cara. Ele sabe que é pequeno, mas diz que não precisa de espaço, e ele fez um comparativo aí na faixa dos 25 e 26 mil com outros carros da categoria e achou o Picanto bem interessante. Então vamos lá. Também acho o carro bem interessante, Max. Inclusive, quando ele foi lançado nessa segunda geração, eu achei que fosse explodir de vender, porque era um carro bem completo, né? Direção elétrica, ar-condicionado, trio elétrico, sistema de som com MP3, enfim, um carro bem completo, do pacote mais simples e tinha um preço competitivo, né? E ainda a opção de câmbio automático, algo raro no segmento. Mas aí teve a alta do IPI, bem naquela época teve a alta do IPI, e complicou bastante a vida de Kia Motors e outras marcas aí importadas. E o Picanto nunca deslanchou nas vendas por conta disso, mas ele é sim um carro bem interessante. Inclusive ele não é pequeno, como pode sugerir o tamanho externo dele, né? Por dentro ele é um carro muito bem projetado. Tenho certeza que 4 adultos viajam numa boa nele, tá bom? O que falta ali é porta-malas. Porta-malas de fato é bem pequeno, então se for um carro aí para ser o seu único carro para viajar com a família no fim de semana, não é o carro mais adequado. Mas você disse que não precisa de espaço, então quanto a isso ele vai numa boa, tá bom? Com relação à manutenção, não sei se você sabe, mas o motor dele é o mesmo do HB20, né? O HB20 1.0, motor tricilíndrico com 12 válvulas, são 4 válvulas por cilindro, portanto um motor moderno, um motor que não deve em nada a de outros concorrentes, né? Ali, afinal, a tendência é que os motores hoje tenham os 3 cilindros, né? Esses motores pequenos sejam tricilíndricos, e o do HB20 do Picanto já era assim lá atrás, né? Alguns anos atrás. Então não vai ter nenhum problema aí com relação à manutenção da parte de motor. Com relação a outros componentes do carro, como freio, como suspensão, também não vai ter nenhum problema. Você vai poder você encontra essas peças em autorizadas, tá? E é um carro simples, é um carro pequeno. Pode até ser que na ponta do lápis, você comparar ele com um Palio, com um Gol, ele tenha a manutenção um pouco mais cara, mas eu não digo para você que é algo que não dê para pagar, até porque ele é um carro, como todo carro de origem oriental, um carro de baixa manutenção, um carro robusto de baixa manutenção, tá bom? Eu acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças manter um Picanto hoje em dia. Com relação à dirigibilidade, já andei com o Picanto, tanto manual quanto automático. Se for o automático que você está querendo levar para sua casa, eu recomendo que você faça um test drive antes para ver se você se adapta ao câmbio. Eu digo isso porque eu não gostei muito. Quando eu tive a oportunidade de dirigir um Picanto com câmbio automático, ele é um câmbio automático de 4 marchas, esse nem é o maior dos problemas, mas eu acho que não casou bem ali. É um motor 1.0, né? Não é um motor forte, é um motor com baixo torque. Então ele fica trocando de marcha toda hora, sobe de giro, cai de giro. Não é aquele carro prazeroso de se guiar, tá? Se for para ter um Picanto, eu recomendo que você leve o manual, tá bom? Faça lá o test drive com automático e veja se para você tá numa boa, tá bom? Suspensão também é um pouquinho dura, né? Tá? Acho que ela não foi muito bem adequada às nossas ruas esburacadas. Ela tem o curso curto, né? Ela não amortece muito bem, então é uma suspensão dura, um carrinho pequenininho com suspensão dura, não é dos mais confortáveis. Com relação a preço, né, a tabela é uma só, como eu disse, só tem uma versão, mas alguns pacotes. Então tente ir atrás daqueles que saíram com teto solar, airbag lateral, airbag de cortina, farol de xenônio, LED nas lanternas traseiras. Esses são os mais completos, são carros que dão um banho em carros de segmentos superiores, tá? Porém, num carrinho pequeno e barato. Tá? Então, como a tabela é a mesma, esses carros o pessoal pede acima da tabela. Mas você tem a tabela como parâmetro,
briga lá no preço para conseguir chegar pelo menos o mais próximo da tabela, tá bom? Agora, se você encontrar um baratinho que não tenha todos esses equipamentos, mas seja das versões mais simples, mesmo assim ele já é completo, como eu já disse. Então, aí sim você tem que brigar que seja abaixo da tabela. Legal? Meus amigos, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês hoje.